Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Elohim Diana, né? Ela é do sétimo raio solar e a gente vai ver como que é o campo dos Elohims, né? Dos Elohim. E eles, então a gente vai falar sobre isso, vai falar eu vou explicar um pouquinho, né, da consciência solar encarnada, né, quem está se elevando a patamares, né, e está sendo, se adaptando com isso, vamos dizer assim, né. Então, a consciência solar encarnada, andando aqui pelo planeta, né, a gente tem 3 sóis, né, tem os sóis do elemental, né? Que são os chakras, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele é azul, então é um sol, né? Que nos direciona, né? Não vou falar aqui sobre todos os chakras, mas estão relacionados a esses chakras, né? Depois nós temos o sol do Espírito Santo, né? É aquele sol que vai trabalhar com o nosso coração e a nossa garganta, né? Então, vai trabalhar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E eu vejo isso como uma bênção do Espírito Santo, uma bênção do Espírito Santo, onde acontecem os milagres, né? De cura, de amor, né? E depois tem o outro sol, é o sol da iluminação divina, né? É o terceiro sol, que é o sol que está ligado ao terceiro olho e o chakra, né? De mil pétalas, vamos dizer assim, né? Que está ligado à pineal e à pituitária. Então, esse campo dos Elohims, nós vamos falar a respeito disso, desses 3 sóis que nós estamos está nascendo aqui no planeta, isso, né, com várias pessoas, né, só que é uma coisa que é no grande silêncio, né, todo mundo, que eu sei que tem muita gente que está vivendo isso, né, mas é tudo no silêncio, que o silêncio tem um som, né, e o silêncio tem uma voz, né. Eu vou falar um pouquinho que ela fala aqui no começo, peraí. Antes de começar, então, é uma nota que eles deram aqui, né? É assim, ó. Um lembrete, amigos. Continuamos a encorajar o gentil leitor da revista, porque nós falamos aqui da revista dos Ascensionados e Livres, né? Em seu estado ascensionado e livre, como se você estivesse lendo para a consciência global da humanidade. Vou falar isso aí, ó. Isso é uma coisa muito importante para a gente conhecer também. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou falando com a palavra falada, né? Estou pensando aqui também. Eu primeiro penso, depois eu falo, né? Então, isso aí, eu estou falando isso para o planeta inteiro, né? Então, toda vez que a gente fala, a consciência de outras pessoas vão recebendo isso aqui. É a história do negócio dos macacos lá, da lavada, né? É o inconsciente coletivo, né? Que ele começa a descobrir certas coisas, mas o outro lá também está sabendo, o outro de lá está sabendo, né? Então, nós, quando fazemos esse trabalho dos Ascensionados e Livres, nós estamos jogando isso para a humanidade. Tudo que a gente está falando aqui, para se elevar a consciência, né? Então, aqui ele fala assim, ó. Quando feita em nossa verdadeira identidade, a palavra falada, mesmo falada internamente, o que é a palavra falada internamente? É aquela palavra falada que você não fala, mas você pensa forte dentro de você. É como se estivesse falando isso. Sacode os éteres, né? Então isso aqui fica impregnado no éter, que isso aí vai distribuindo, né, para tudo quanto é lugar, né? As pessoas que estiverem
acessando com a mesma vibração, talvez não tenha esse conhecimento, elas já vão ficando abertas para isso, né? E depois, de repente, elas começam a conhecer tudo isso, né? Então, isso que é o que a gente faz com que essa onda, que a gente faz isso no nosso, como a gente fosse uma onda, o que a gente é mesmo, nós somos ondas e somos partícula, né? Então, a nossa onda, ela vai, né? Ela vai entrando em todas as mentes, aquela que for receptiva, ela recebe aquilo, né? Talvez nem, vamos dizer assim, não naquela hora, mas aquilo já entra dentro do cérebro dela, já fica aqui, né? E vai ter uma hora que ela vai começar já a entender de tudo isso, né? Porque isso já está dentro dela, né? Porque nós somos co-criadores. Aí o que ele fala aqui, ó? Então a palavra falada ou de pensamento sacode os éteres com a voz do grande eu sou. Assim, transmitimos nossa energia, vibração e consciência ascensionada e livre em toda a vida interior de toda a humanidade, né? Isso são os campos, né? Campos que são os campos transformadores da consciência. E alcança o maior número, tendo o maior impacto nos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Dessa forma, esta vida interior é o tecido sobre o qual escrevemos os nossos conceitos de ascensão. Ao fazer isso, estamos, o eu sou, né, construindo a fundação interna pela libertação espiritual para toda a força de vida em nossa doce terra, né? Então, este campo, gente, de transformação da consciência é o que a gente está fazendo, né? Agora vamos começar aqui com a nossa bem-amada Elohim Diana, do 7º raio. Vamos ver o que ela vai falar aqui para nós, ó. Ela também trabalha no raio feminino, tá? Amados, vamos peregrinar no reino da causa dos Elohim, onde poderemos ajudar a humanidade, reunindo-nos aqui de forma constante e regular para o serviço de luz coletivo. Gostaríamos de começar com o anel místico do fogo violeta, uma abertura do campo de força para sua maior compreensão, agora que ancoramos a consciência solar encarnada através deste ano solar, pois desejamos encorajar a experiência mais completa da atuação espiritual, dados os níveis cada vez maiores de energia, vibração e consciência dentro do serviço da luz. Quer dizer, os trabalhadores da luz estão cada vez mais conscientes. Cada vez que você vai falando, você vai se empoderando cada vez mais, né? E aquilo vai se fixando dentro de você, até que seja uma coisa normal, né? Aquilo vai te fortificando, a nós e a todos que estão à nossa volta, ao nosso campo, tanto dos visíveis quanto dos invisíveis, né? Ó, quando Deus Pai e Mãe, eu sou universal, oferece bênçãos à humanidade, ela se apresenta como campos de força, ancorados primeiro na humanidade, em alguma forma de ensinamento. Muitas vezes através do ofício do instrutor do mundo, avatares, gurus, professores, iluminados, tendo sido o veículo atrás do tempo. Vou explicar para você. Então, antigamente, né, hoje também é isso, né? Uma ideia nova que vai chegar no planeta, alguém capta essa energia, né? Isso é colocado neles, as pessoas que estão numa posição, né, de ir para muitas pessoas, né? Então ele ancora isso, essa coisa boa, e passa para o planeta, né? Passa para os alunos dele, que depois isso propaga. Isso que eu falo sempre, né? Se você vê nós na Idade Média, para chegarmos aqui onde nós estamos, né? Quantas encarnações a gente não teve de aperfeiçoamento para chegar ao nosso corpo assim, né? O nosso pensamento, nossos sentimentos, né? Então, isso tudo é planejado e tudo isso aí é feito, né?
de uma maneira assim, no decorrer de anos, de milênios, né? Cada hora a pessoa aprende um pouquinho, né? E depois, né, o que eu falo sempre, né, uma coisa, né? Antigamente a pessoa não tomava banho, infelizmente, né? Isso a gente evoluiu muito. Olha agora como nós somos outras pessoas. Então, o que ia acontecer isso? Foram coisas que foram pondo para os professores, para gurus, para cientistas, enfim, em todos os aspectos direcionados na nossa humanidade, né? Isso aí foi fortalecendo, aí foi se aprimorando, até a gente chegar aqui em 2025, né? É um campo disso aí que vai se fortalecendo. Continuando. Isso tem sido o veículo através dos tempos, que está falando, né? Mas agora o foco está no grupo, um grupo avatar ou reunião da humanidade ascendente. Então, essa reunião da humanidade ascendente são aqueles que estão se superando, estão subindo os degraus, todo mundo está ascendendo, né? E a gente, né? Eu falo a gente porque eu também trabalho nisso, né? Então a gente vai pegando aqueles outros, devagarzinho vem, pega outro, né? Mas tudo do pensamento, né? Tudo no pensamento. As pessoas nem se conhecem, mas pelo coração elas conhecem, porque tem a mesma frequência. Então, intimamente, ela vai escutar o que eu falo, o que eu escuto, o que outras pessoas falam, né? A gente vai tecendo, né, no éteres, essa grande rede crística cósmica que está inundando o planeta, né? Você sabe que nós temos essa rede, né, de volta do planeta e cada vez ela está aumentando mais, porque a frequência está se elevando. Continuando. Este é o atual veículo da hierarquia espiritual. Assim vocês se tornam células de um veículo global, o corpo do Cristo cósmico, que tem acesso à hierarquia espiritual, bem como à humanidade, em seus níveis de pensamento, sentimento, palavras e ações. Este serviço de luz foi agora elevado, né? Ele foi elevado para incluir os 3 sóis de sua consciência solar encarnada, que são os 3 sóis que eu expliquei no começo, né? Através dos quais a hierarquia espiritual também tem acesso à cocriação da humanidade, da sua própria realidade. Olha só, né? Continuando. Voltemos nossa atenção para um campo de força eloínico, oferecido diretamente à humanidade, a partir dos nossos reinos da causa. O anel místico de fogo violeta. Vamos entender ao se dirigir a este campo de força. Primeiro, experimentamos nos tornar vazios da personalidade, vazios do tempo e vazio do espaço, que eu já expliquei no outro vídeo, né? Em cada um dos níveis dos 3 sóis, pois cada um é um plano de existência da personalidade, do tempo e do espaço, experimentado no nível elemental, no nível emocional e no nível mental. Então, vamos experimentar a libertação espiritual em todos esses níveis de consciência solar encarnada, né? Então, agora nós vamos falar sobre esses 3 sóis, né? Permita-me lembrá-los do ensinamento anterior sobre o campo de força do fogo violeta, em abril de 2020. O anel místico de 12 aspectos do fogo violeta é nosso para invocar. Este campo de força é um tom sagrado, contendo a sagrada nota tonal da transformação do Sol central. Este campo de força é uno com a cruz mística de Malta, que é a cruz do bem-amado Mestre Saint Germain, né? A cruz de Malta, né? Que é quadradinho aqui, aqui e aqui, uma cruz assim, né? Este campo de força é uno com a cruz mística de Malta e com seu poder de invocação de 12 aspectos. Aqui está todo o poder cósmico de invocação do bem-amado arcanjo Lorde Zadkiel e da
Arcangelina Senhora Ametista. E a completa dispensação do 7º raio da libertação espiritual, a reunião da humanidade ascensionada, condensa toda esta assistência cósmica em um ponto central de libertação espiritual dentro da humanidade. Eu sou a ressurreição e a vida do Cristo cósmico, em ação pela humanidade. Então, vamos agora experimentar o anel místico de fogo violeta em cada um dos 3 sóis da consciência solar encarnada. Começamos no sol eterno da constância elemental, visualizando mais prontamente como uma esfera de influência ao redor dos 3 chakras, da base da coluna vertebral solar, dos 7 aspectos. Vamos centrar a nossa atenção aí, com uma respiração lenta e rítmica, em um corpo relaxado e calmo, rodeado pela fragrância, música e cores da nossa escolha, né? Então aqui é uma coisa para você fazer sozinho, respirando, né, nesses 3 chakras. E este é a sede do nosso potencial divino elemental, né? Você pode aí, se você quiser fazer, fica concentrado nesses 3 chakras, né? E vai ouvindo o que eu estou falando. Este é a sede do nosso potencial divino elemental. Perfeição física ilimitada, né? Quando a gente conseguir, né, essa perfeição dos nossos órgãos, das nossas vísceras, de tudo que acontece aqui, né? Do plexo solar para baixo, né? Que está aqui na medicina tradicional chinesa, chama de fogo, né? O caldeirão, onde tudo acontece, né? E diz até que o intestino é o nosso 2º cérebro, né? E esse é real, gente, isso é real. Continuando. Essa é a sede do nosso potencial divino elemental, a perfeição física ilimitada. Aqui habitamos no grande quietude solar, da luz radiante de sua cruz de Malta. Aí você visualiza essa cruz de Malta lá. Aqui estamos nós em paz, conhecendo o poder coesivo do amor divino, fogo violeta, e alinhados com o nosso processo de atenção, os 3 chakras envolvidos. Vejamos, sintamos e aceitamos profundamente o anel místico do fogo violeta, irradiando de seu centro, através das 4 coordenadas da terra, do ar, do fogo e da água, e das 4 casas do sol, que essas coordenadas representam. Nós inspiramos, absorvemos, assimilamos, expandimos e projetamos a nossa presença elemental de cada um dos 4 elementos, à medida que eles continuam a sua função em seus veículos de expressão na Terra, né? Quem está fazendo, né? Então fica quietinho um pouquinho, pensando nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, que cada um está conectado com o elemento da natureza, né? Continuando, permanecendo nesta paz, nós então subimos pela coluna solar até os chakras sóis do coração e da garganta, onde habitamos no amor do sol eterno do Espírito Santo. Esta é uma gloriosa esfera cósmica de influência, ancorando os níveis inimagináveis de reverência por toda a vida, com sua participação de misericórdia, compaixão e perdão. O amor divino de Deus Pai e Mãe, através do Espírito Santo, reverbera através desse templo solar encarnado. Aqui experimentamos um nível mais profundo do poder coesivo do amor divino, que une toda a vida. O antídoto para a separação e divisão baseada no medo.
eventualmente unindo toda a vida em seu estado ascensionado. Vamos aceitar profundamente, permanecendo aqui, em nosso próprio sol eterno do Espírito Santo, permitindo que toda a humanidade tenha acesso mais próximo à sua própria reverência inata por toda a vida, até que tal amor se torne a vontade predominante da humanidade em todas as facetas da sua vida diária. Pois é o poder do anel místico do fogo violeta irradiando do centro deste sol de amor. Mais uma vez, curvamo-nos aqui em reverência às 4 coordenadas desta cruz de Malta, da terra, do ar, do fogo e da água, que representam suas respectivas casas, templos do Sol central e outros grandes seres cósmicos que aí servem. Uma pausa para você respirar, né? E isso, voltando, né? Isso, gente, é uma coisa para vocês perceberam que todo esse nosso corpo aqui é um instrumento divino. Tudo é sagrado que tá, né? Tem uma música do Milton Nascimento que ele fala assim: tudo que move é sagrado. Então, tudo que tá dentro da gente aqui tem conexões com coisas que estão fora, que a gente não vê. E essa conexão, quando a gente está dentro da perfeição, vai fazendo que a gente tenha cada vez mais saúde, né? Mas a gente tem que estar conectado com esse nosso ser interior, entendeu? Que muita gente vive uma vida inteira aqui e nunca conheceu isso. Continuando. E com esse amor, subimos pela coluna solar até o chakra esmeralda do terceiro olho, abrindo a coroa encarnada dos Elohim. Não sei se vocês conhecem essa coroa, né? Essa coroa é uma coroa elohímica que ela fica aqui, ó. No meu canal eu já fiz, mas não fiz só ela, eu fiz com outra coisa, né? Então essa coroa são os sete tempos, vamos dizer assim. E são o primeiro raio, depois segundo raio, terceiro raio, quarto raio, eu gosto de colocar ele aqui, né? Quarto, quinto tá aqui debaixo da orelha, sexto tá aqui acima da orelha, sétimo raio vai estar aqui, ó. Então, ele vai contornando tudo assim, ó. E é muito bom a gente colocar essa coroa, gente, é maravilhoso. Vou fazer um dia só isso aí. É maravilhoso a gente fechar o olho assim e sentir essa coroa dos Elohim. A hora que a gente pensa nessa coroa, esse campo dele se abre conosco, né? E você é abençoada pelos 7 raios solares, né? Que são planetários daqui, né? Da Terra. Continuando, porque a gente tem os 5 raios solares que são fora, são cósmicos, né? Continuando. Com esse amor, subimos pela coluna vertebral até o chakra esmeralda, do terceiro olho, né? Abrigando a coroa encarnada dos Elohims. E depois avançamos para o chakra lótus de 1000 pétalas da iluminação. Aqui permanecemos na grande tranquilidade solar da sabedoria divina, gerando uma compreensão de frequência mais elevada do nosso serviço de luz, bem como abrindo a mente da humanidade para os infinitos padrões de perfeições dentro da mente de Deus. Novamente, nós aceitamos profundamente o anel místico de perfeição. Não, o anel místico do fogo violeta, irradiando de seu centro. Então, nos curvamos em reverência às 4 coordenadas da terra, do ar, do fogo e da água, aqui representando suas respectivas casas, templos do Sol central e os grandes seres cósmicos, que ali servem para que todos eles agora acessem a mente da humanidade, através desse serviço coletivo da humanidade ascendente. Uma pausa para vocês refletirem e eu vou beber um pouquinho de água.
Continuando. Então, podemos ver a nossa coluna vertebral solar com 3 sóis do anel místico do fogo violeta, expandindo-se para fora a partir dos centros dos níveis elemental, emocional e mental da humanidade, né? Então, é aquela coisa assim, quando você está concentrada em tudo isso, essa energia, ela sai de você, né? Só pode sair o que está dentro, né? Então, você vai se concentrando, né? E você sente que você vai se abrindo, feito um sol, como a gente falou antes, né? Você vai se abrindo, vai sentindo. E essa, como você está conectada com o grande sol central, você está conectada com todos esses campos, a perfeição devagar vai se instalando em você. Não é assim, bum! Não, isso aí a gente sabe que no planeta Terra não é assim. Existe um tempo e espaço, né? Então, isso aí vai ancorando em vocês a perfeição divina ilimitada, né? Que depois você vai conseguindo isso, aí você vai passando para as outras pessoas. Você nem precisa conhecer a pessoa, nada. É a nossa humanidade. Também vai passando isso para os outros, né? Até que nós nos tornemos todos, vamos dizer, perfeitos, né? Mas, né? A gente pensa, vai durar muito tempo. E eu falo que a gente